Academia Mineira de Letras abre hoje suas portas com grande honra, com imenso orgulho, para celebrar o Dia de Portugal, o Dia de Camões, o Dia das Comunidades Portuguesas, para celebrar a língua portuguesa. É uma honra para a Academia Mineira de Letras integrar o conjunto das instituições que se organizaram para honrar a nossa língua pátria e mátria. Eu queria agradecer a presença de todos. Vamos fazer desta manhã uma manhã feliz, especial, iluminada e, sobretudo, inspiradora, né? Todos nós aqui estamos irmanados por vínculos culturais, sociais, políticos e, sobretudo, afetivos, em torno do melhor que a vida pode nos oferecer, né, que é a cultura. Esta solenidade é uma realização da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, do Consulado de Portugal em Belo Horizonte, do Conselho das Comunidades Portuguesas de Minas Gerais, do Centro da Comunidade Luso-Brasileira, do Elos Clube e da Academia Mineira de Letras, com o apoio do Instituto Camões e de importantes patrocinadores, como a TAP, como a Empresa Construtora Brasil, a ATEX do Brasil, Álvaro Representações, Biotec Logística, ISQ Brasil, ISC Brasil, SAB-SEG Brasil, Geocontrole, PIF-PAF e Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur. Eu queria agora fazer a composição da mesa de honra desta sessão. Convido, então, para compor a mesa a senhora Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência da República Portuguesa. Convido para que se junte a nós também o embaixador de Portugal no Brasil, o senhor Luiz Faro Ramos. Convido também o senhor Rui Nuno de Almeida, o cônsul de Portugal em Belo Horizonte, um dos grandes amigos desta casa. Convido também o senhor Carlos Alberto Nunes Lopes, presidente da Câmara Portuguesa em Minas Gerais. E, finalmente, com muita alegria, convido para que se integre a esta mesa Marco Antônio Borges, vice-presidente do Centro da Comunidade Luso-Brasileira em Minas Gerais. Eu farei rapidamente aqui um registro da presença de alguns dos amigos que aqui se encontram, pedindo naturalmente a compreensão de todos caso eu incorra involuntariamente em alguma omissão ou esquecimento. Fernando Meira Ribeiro Dias, presidente do Conselho da Câmara Portuguesa, Cláudio Luciano Valença Mota, vice-presidente da Câmara Portuguesa, Alexandre Ramos, cônsul honorário de Portugal em Montes Claros. Essa casa gosta muito de Montes Claros, Montes Claros já deu a esta casa acadêmicos inesquecíveis. Eduardo Machado, procurador de Justiça. Matheus Baeta, representando a deputada estadual Laura Serrano. Helene Paulini, presidente emérita da Academia Feminina de Letras. Jefferson Rios, presidente do Elos Clube, que nos honra com a sua presença. Jefferson, um dos grandes líderes da vida comunitária de Belo Horizonte. Carlos Romualdo, do gerente de comunicação do Invest Minas, Frederico Marinho, da Biotec Logística, Alberto Ansalone, da Biotec Logística, Gustavo Lacerda, também da Biotec, Pedro Leão, do Fórum Minas China. Eu queria também saudar aqui com grande alegria a presença de Maria Inês Marreco, presidente da Academia Municipalista de Letras, da sua vice-presidente, né, Ângela Laguardia, nossa amiga. Queria destacar a presença também da embaixatriz Cristina, da consuleza Isabel, que nos honram com a sua presença, e também agradecer a presença entre nós das professoras, né, Vera Lopes da Silva, Márcia Marques de Moraes,
que aqui estão, a Silvana Pessoa, que aqui estão para fazer a apresentação de conteúdos importantes relacionados a Agostina Bessa Luiz e a José Saramago. Eu queria convidar a todos para que de pé pudéssemos ouvir a execução dos hinos nacionais de Portugal e do Brasil. De um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, válido, poroso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estelado, e diga o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria
sol, é sol, é tchim-tchim, pátria amada Brasil. Queria registrar também com muita alegria, muita honra a presença entre nós do vice-presidente da Academia Mineira de Letras, acadêmico Caio Bosque, seguramente um dos acadêmicos cujos vínculos com Portugal são os mais fortes. Professor da Universidade de Lisboa, professor da Universidade de Porto por muitas décadas de história do Brasil e de Minas Gerais. Caio Bosque honra com a sua trajetória intelectual Minas e o Brasil. Quero também registrar aqui a presença de Vitório Lanari, a quem devemos muito por esta Semana Portuguesa. Parabéns, Vitório, pelo seu apoio incansável, pela sua capacidade incrível de realização. Ok? É um privilégio trabalhar com Vitório Lanari. Cabe a mim, nesse momento, fazer uma saudação brevíssima a todos, dar as boas-vindas a todos a esta casa e falar sobre o tema que mais me apaixona e que mais apaixona os integrantes desta instituição, que é a língua portuguesa. Não roubarei dos senhores mais que 3 minutos. Né? No dia de Portugal, no dia de Camões e no dia das comunidades portuguesas, nada melhor que exaltar o nosso idioma comum. Um dos idiomas que mais circula pelo planeta, ao lado de outros poucos, como o inglês, o francês, o árabe e o espanhol, o português não perde o seu vigor. Pelo contrário, tem sido capaz de ampliar o seu vigor, sobretudo nas últimas décadas, quando todos os levantamentos, as pesquisas, as sondagens o apontam como um dos mais ativos nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter, sem esquecer o YouTube, plataforma de compartilhamento de vídeos, no qual o português é igualmente língua massivamente difundida, sobretudo entre as novas gerações de crianças e de jovens, que cresceram sob a magia da imagem em movimento, especialmente as veiculadas pela internet, sucessora da televisão no posto da mídia mais influente do mundo. Me perdoem a referência às redes sociais e à internet, mas elas moldam a contemporaneidade. O WhatsApp também precisa ser citado. Afinal, ele é, nos dias de hoje, um dos veículos mais populares no campo das interações humanas, seguido pelo Telegram. Também neles, a língua portuguesa comparece com inegável intensidade, ainda que sob formas novas, adaptadas ao meio e ao contexto em que se inserem. Num tempo como o nosso, em que as tecnologias digitais exercem um poder cada vez maior, ordenando as comunicações humanas, interferindo até nos domínios da economia, da política e das disputas eleitorais, a presença da língua portuguesa nas mencionadas plataformas torna-se essencial para que ela atravesse na plenitude de suas forças as próximas décadas. Não posso, no entanto, na qualidade de jornalista e de presidente desta casa, deixar de abordar, ainda que muito rapidamente, 2 aspectos que julgo essenciais para que a língua portuguesa prossiga firme e vigorosa em sua jornada sobre a terra. Se sua atuação exuberante nas mais modernas plataformas de comunicação garante sua rápida e intensa circulação pelo globo, é em outras dimensões, quais sejam a da educação e da produção literária, que ela alargará o seu poder de influir de modo consistente e profundo sobre a cultura humana. Não há como ignorar nem atenuar a importância do ensino formal da língua e a centralidade do papel da escola como mais notável espaço para realizar tal tarefa. Resguardada, é claro, toda a valiosa contribuição que a família puder fornecer nesse sentido, especialmente na infância. A aquisição do idioma se faz na espontaneidade das relações sociais desde o primeiro dia de vida, talvez até antes, na gestação. Mas a consciente apropriação do que ele oferece se dá de maneira sistematizada, que leva um indivíduo de falante a pleno falante, e a uma condição que também inclui a habilidade da leitura e da expressão escrita, cruciais para a formação de um sujeito autônomo e livre e de um cidadão capaz de exercer integralmente os seus direitos e de atuar sobre a realidade, seja para a obtenção de seu sustento, seja para a concretização de seus sonhos. Por tudo isso, é sempre importante destacar o trabalho dos profissionais que se dedicam, e aqui há vários deles, que se dedicam a ensinar a língua portuguesa, em todos os níveis,
desde a educação infantil até a formação universitária, passando pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Também é fundamental valorizar o ofício dos pesquisadores da língua portuguesa, e aqui há vários deles. Aqueles que investigam os seus mistérios e os seus meandros, e cujas reflexões, divulgadas em publicações ou no curso de congressos e seminários, ou sessões como essa, são essenciais para aumentar e refinar o nosso conhecimento sobre a língua. Chamo a atenção, em particular, para os que se interessam pelas ricas tradições orais que compõem o denso repertório da expressão humana em língua portuguesa. Seus estudos oferecem uma contribuição inestimável ao que sabemos sobre o nosso idioma, sobretudo sobre as versões praticadas nas comunidades mais antigas ou nas comunidades mais isoladas, que puderam ou souberam conservar melhor hábitos linguísticos que nunca existiram em outras paragens ou que desapareceram de vários outros sítios. Dirijo também uma palavra especial aos que transformam seu pensamento e sua visão sobre o idioma nos livros didáticos conhecidos de todos nós, ferramentas cruciais no processo de formação e aprimoramento dos alunos e dos próprios docentes. No ano em que celebramos no Brasil o nascimento de um de nossos maiores educadores, Paulo Freire, um dos maiores educadores de todos os tempos, nunca será demais sublinhar a importância da democratização da educação e de toda a iniciativa voltada para alargar o acesso ao ensino. É preciso louvar ainda no campo da educação o trabalho de instituições que se dedicam à difusão, ao ensino e à pesquisa da língua portuguesa como estratégia eficiente para aproximar povos e culturas. Aqui cito o Instituto Camões, que tantos e tão preciosos serviços tem prestado ao idioma. Cito também o ILPE, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado na cidade da Praia, em Cabo Verde, bem como as diversas cátedras da língua portuguesa, espalhadas pelas mais prestigiadas universidades nos 4 cantos do planeta. E agora me contou o embaixador que o Instituto Camões está se expandindo pelo território brasileiro, o que é uma notícia muito boa para todos nós. Quanto à produção literária, aqui já parto para minhas palavras conclusivas, segunda dimensão que quero valorizar nessa breve locução, jamais será suficiente o que se falar a seu respeito. Na literatura moram a alma do idioma, os seus tesouros mais secretos, seus bens mais valiosos, sua esperança de permanecer e de transcender. Cabe à literatura fixar a língua, dando a ela o poder de inventar e de reinventar a vida, de produzir sentidos e de alterá-los, fazendo-a infiltrar-se pelas camadas mais profundas da subjetividade humana. Não há um idioma politicamente forte sem uma literatura potente, que se afirme internacionalmente, que seja hábil o suficiente para conquistar os leitores, estejam onde estiverem. Em razão disso, é preciso fortalecer as ações em favor das literaturas em língua portuguesa e o seu mercado editorial. Os concursos e os prêmios literários, como o Prêmio Camões, são gestos fundamentais nessa direção, porque popularizam o fazer literário, ajudando-o a ocupar espaços na comunidade e nos meios de comunicação, sem falar no reconhecimento da contribuição de personalidades marcantes da nossa vida cultural, como Paulina Chiziane, ganhadora do Prêmio Camões em 2021, autora de livros belíssimos como Niquete, uma história de poligamia, e O Alegre Canto da Perdiz. Não falta talento aos nossos escritores. Eles merecem mais divulgação e melhores condições para publicar, para chegar até seus leitores. O que se produz atualmente em toda a lusofonia é de alta qualidade e merece viajar por toda parte. O que é possível fazer para melhorar tal situação? A resposta não é única, há várias respostas. Arrisco apenas, pretensiosamente, apenas uma. Por experiência própria, renovo minha aposta nos projetos que provocam forte engajamento, principalmente por fazerem parte da vida comunitária e social. Falo do poder das bibliotecas públicas, dos clubes de livro e de leitura, das feiras e das festas literárias, dos blogs e dos sites especializados em literatura. Falo do trabalho das academias de letras, sempre muito queridas e admiradas nas comunidades em que atuam. Um exemplo é a Academia Mineira, que tenho a alegria de presidir, desde logo convidando a todos para conhecer o seu trabalho.
Por fim, não me cabe extrapolar o tempo que me foi concedido, eu queria dirigir aos integrantes desta mesa, especialmente à ministra Mariana, ao embaixador Luiz Faro, ao cônsul Rui Nuno, a imensa honra, o imenso orgulho de recebê-los na casa de Alfonso de Guimarães, de Henriqueta Lisboa e de Vivaldi Moreira. Este é um momento histórico para a academia, um momento em que a academia reitera, renova e amplia seus laços com Portugal. Muito obrigado. Nesse momento, convido para a sua saudação Marco Antônio Borges, vice-presidente do Centro da Comunidade Luso-Brasileira. Por favor, a tribuna, claro. Muito bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor Dr. Rogério Tavares, o digníssimo presidente desta casa, Academia Mineira de Letras, ao qual, desde já, agradeço esse convite em nome de todos os portugueses que moram em Minas Gerais, dos quais eu sou oficialmente o representante como conselheiro das comunidades de Minas Gerais. Excelentíssima senhora ministra da Presidência da República, doutora Mariana Vieira da Silva, excelentíssimo senhor embaixador Luiz Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil, grande amigo desse Estado e de Minas Gerais. Eu gostaria de saudar também o Dr. Rui, nosso cônsul, nosso presidente da Câmara, o Carlos, o presidente da Câmara Portuguesa. Gostaria de fazer uma saudação em nome de todos aqui na assistência, na pessoa do senhor doutor, Sua Excelência Dr. Eduardo Machado, secretário internacional da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, procurador de Justiça, meu colega, que muito nos honra, estando aqui um representante do nosso Ministério Público de Minas Gerais. Senhoras e senhores, Jefferson, professor Dr. Caio Bosque, o qual eu gostaria de fazer uma citação especial da minha gratidão. Quando fui fazer mestrado em Portugal, sou oriundo da Pontifícia Universidade Católica, foi um dos maiores orientadores que tive, e qual tive a honra e o prazer de ser um longa-manos lá perante a Torre do Tombo, junto ao engenheiro Baião, que era vosso amigo, que eu estava sempre com ele, pedia as pesquisas, o professor Caio Bosque sempre me pediu. Bom, nessa data de hoje, Dia de Portugal, Camões, da língua portuguesa, das comunidades portuguesas, eu gostaria primeiro de ressaltar a nossa alegria, como eu gostaria de primeiro falar do Conselho, hoje eu represento aqui o Centro da Comunidade Portuguesa de Minas Gerais, estamos completando esse ano 110 anos, e represento o Conselho das Comunidades Portuguesas. O que é o Conselho, que é menos conhecido, mas não menos importante? O Conselho é um órgão do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós, conselheiros, somos 157 conselheiros no mundo, eleitos diretamente, em voto direto, dos portugueses que residem na região. O Brasil hoje compõe 13 conselheiros e eu sou o único eleito pelo Estado de Minas Gerais. E tenho representado Minas Gerais perante as reuniões do Conselho, tanto virtuais, como em Lisboa, no Parlamento. E o que nós fazemos? Nós representamos todos os portugueses que moram na nossa região administrativa, no meu caso, Minas Gerais e Brasil. E temos a possibilidade, reunimos normalmente no Palácio de São Bento, no Parlamento de Portugal, junto com os deputados, temos um contato direto, corpo a corpo, com os deputados, e levamos os pleitos dos portugueses que moram aqui no Brasil à Assembleia da República, e, inclusive, ao primeiro-ministro e à presidência da República. As iniciativas de lei, muitas delas as pessoas não sabem, parte do Conselho das Comunidades. Eu gostaria de ressaltar, dentro dessas vitórias que nós tivemos, que são significativas, uma das maiores que tivemos recentemente foi passar o cartão de cidadão, que valia por 5 anos, para 10 anos. Hoje, o cartão de cidadão, o cidadão português, vale 10 anos, e não mais 5. A questão, eu até gostava de dar, de primeira via aqui, talvez a maioria não saiba, ontem foi publicado no Diário Oficial
português, tipo da República Portuguesa, a desnecessidade do representante fiscal perante Portugal, que foi uma vitória nossa, do Conselho. Hoje, qualquer português que tem o NIF, que é o CPF português, tem a necessidade de designar um português que mora em Portugal para representá-lo oficialmente, para receber as intimações, notificações, etc., nomeadamente das finanças, que é o Ministério da Fazenda português. E, a partir de hoje, deixa de ser necessário essa questão, desde que o português faça um adendo no site do Ministério da Fazenda, das Finanças em Portugal, da possibilidade de ser notificado por e-mail. Então, isso é uma grande vitória nossa. Temos aí a questão também da legislação dos cefraditas, que agora está sendo muito evidente, partiu de nós a fala disso, e dentre outros vários. Eu poderia citar aqui, nós também socorremos diversas situações, e portugueses espalhados no mundo todo, nomeadamente hoje estamos muito preocupados com as situações dos portugueses que moram na Venezuela. Nós reunimos periodicamente com eles e vemos a aflição que eles têm passado em Venezuela, hoje na Venezuela, e levamos isso ao governo. E agora estamos na luta de passar o passaporte português para 10 anos também. Espero que, com muito pouco tempo, consigamos aí passar para 10 anos. Bem, após esse introito, eu gostaria realmente, e sendo muito breve, de, em nome do povo português que mora em Minas Gerais, agradecer, saudar a todos e dizer que estamos muito felizes e dizer viva Portugal, viva Camões, viva a língua portuguesa, viva as comunidades portuguesas, viva Minas Gerais e viva o Brasil. Muito obrigado a Marco Antônio Borges. Vamos ouvir agora com muita alegria o presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, Carlos Alberto Nunes Lopes. Bom dia. Eu começo por saudar o Sr. Presidente da Casa, Dr. Rogério Faria Tavares, e na pessoa dele cumprimento todas as entidades aqui presentes na mesa e, da mesma forma, saúdo todos os que se encontram na plateia. Nós encontramos-nos aqui para celebrar o dia 10 de junho, Dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas. E eu gostaria de começar uma citação muito breve de um dos nossos maiores poetas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. A nossa pátria é a nossa língua. Vivemos um momento particularmente desafiante e, ao mesmo tempo, instigador, onde a polarização assume um papel relevante, enfraquecedor de opiniões, e onde o grito tem mais auditório e a verdade da mentira, como ainda ontem a Ana Lains nos cantou, graça com maior velocidade e ligeireza, enfraquecendo opiniões e nos distanciando da humanização que devia presidir as relações entre os homens. É nesse caldo de emoções e maior crispação que a nossa língua, património maior de nossas culturas, deve constituir-se como a pedra angular das nações e territórios de língua portuguesa. No caso do território onde nos encontramos, Minas Gerais, encontramos muitos registros da cultura portuguesa, que vão muito para além da pátria-língua. Importa que, ao celebrarmos os 200 anos da independência do Brasil, e Portugal associou-se de uma forma muito efetiva a essa comemoração, saibamos dar passos consistentes e plenos no resgate da história que unem os territórios
de Minas Gerais e Portugal. Uma boa prova disso é a presença da senhora Ministra da Presidência da República Portuguesa entre nós, tendo sido um dos destinos escolhidos pelo governo português para se fazer representar ao mais alto nível, juntamente com o senhor Embaixador de Portugal no Brasil. E, como dizia, dar passos consistentes e plenos no resgate da história que une os territórios de Portugal e Minas Gerais, permitindo que, sem vergonha e outros sentimentos condicionadores ou crenças limitantes, possamos caminhar consistentemente na afirmação positiva dos laços que nos unem através da rica cultura que partilhamos. Portugueses, brasileiros e outros povos, oriundos de outras nações e continentes, contribuíram para a criação do potencial extraordinário e magnífico do Estado de Minas Gerais. Que sejamos capazes de dignificar o passado através de ações firmes e consistentes rumo ao futuro que auguramos de forte crescimento social e pleno desenvolvimento económico. A nossa pátria pode e deve ser a nossa língua. Viva Portugal, viva o Brasil, viva Minas Gerais. Registro aqui com muita alegria a presença de Raul Pena, um dos nomes fundamentais da cultura, da economia, dos negócios de Minas Gerais e um grande amigo da comunidade portuguesa. Ele também é um dos líderes desta comunidade em Minas. Registro a presença de Fernando Lana, né? Também um benfeitor da cidade em todas as causas que abraçou. Muito obrigado pela presença de ambos. Eu agora gostaria de convidar o cônsul de Portugal em Belo Horizonte, Dr. Rui Nuno de Almeida, para a sua saudação. Bom dia. Bom dia. Começo por saudar o Dr. Rogério Faria Tavares, Presidente da Academia Mineira de Letras, a Sra. Ministra da Presidência de Portugal, o Sr. Embaixador, demais membros da mesa e todos os presentes neste auditório. Celebra-se hoje o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, uma efeméride que tem uma tripla vertente. Política, desde logo, ao comemorarmos Portugal moderno e democrático, orgulhoso da sua história e dos valores humanistas e universalistas que abraçou. Mas celebra-se também a cultura e a língua portuguesa. Não é por acaso que se escolheu o Dia de Camões, ou seja, o dia em que se supõe ter falecido Luís de Camões, como Dia de Portugal. E, claro, celebram-se também as comunidades portuguesas espalhadas pelos 5 continentes da Terra, num justo reconhecimento do seu significado para o nosso país, valorizando a sua ligação a Portugal e sublinhando o contributo que dão para a afirmação de Portugal no mundo. Neste contexto, as celebrações que têm lugar no Brasil assumem um simbolismo muito especial, por se tratar, de longe, do maior país de língua portuguesa, pelas profundas afinidades que existem entre os nossos dois povos, e também porque aqui reside uma das maiores, se não a maior, comunidade portuguesa no estrangeiro. O Dia de Portugal tem sido comemorado pela comunidade portuguesa de Belo Horizonte praticamente desde a fundação da cidade. O Centro da Comunidade Luso-Brasileira, fundado em 1912, tem vindo, ao longo de mais de um século, a promover iniciativas para assinalar esta data. Mais recentemente, creio que desde 2010, a Câmara Portuguesa de Minas Gerais tem vindo a organizar a Festa Portuguesa, um evento de rua aberto à população em geral. Um evento que tem registrado uma afluência de público absolutamente notável. Este ano, as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades em Belo Horizonte são particularmente marcantes, por se realizarem depois de um interregno forçado de 2 anos, por ocorrerem no ano em que se celebra os 200 anos da independência do Brasil, mas, sobretudo,
porque contamos com duas presenças que muito nos honram e que são motivo de orgulho para a comunidade portuguesa. Refiro-me, em primeiro lugar, à Senhora Ministra da Presidência, doutora Mariana Vieira da Silva. É a primeira vez que um membro do governo português participa nas comemorações que se realizam em Belo Horizonte para marcar o Dia Nacional. Refiro também a presença do embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, que tem, desde que chegou ao Brasil há cerca de 1 ano e meio, tem dado uma particular atenção e tem procurado contactar todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo Brasil. Penso também que é a primeira vez que um embaixador de Portugal no Brasil está em Belo Horizonte no dia 10 de junho. Outros dos seus antecessores estiveram em datas próximas do 10 de junho, mas não no próprio dia de Portugal. E, além disso, também penso que é o primeiro 10 de junho que celebra presencialmente no Brasil, porque no ano passado não era possível. Portanto, todos estes fatores são uma distinção que nos honra e constitui motivo de orgulho para a nossa comunidade. Queria agradecer aos nossos anfitriões, ou melhor, à nossa anfitriã, a Academia Mineira de Letras, não apenas por ter disponibilizado este espaço, mas também por se ter associado ao Consulado de Portugal, à Câmara Portuguesa de Minas Gerais, ao Centro da Comunidade Luso-Brasileira e ao Elos Clube, para organizar esta cerimónia em que se celebra a língua e a literatura portuguesa, reforçando assim a componente cultural deste nosso Dia de Camões, aliás, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Neste ano de 2022, as letras portuguesas celebram o centenário de dois grandes nomes da nossa literatura. José Saramago, que é o único Nobel da literatura portuguesa, e também da Agostina Bessa de Luís, uma das mais notáveis escritoras do século XX português. Deles, do curso desta cerimónia, vai ser-lhes prestada a devida homenagem. Termino com uma saudação especial à comunidade portuguesa residente neste Estado, que contribui para a renovação das relações seculares e dos laços históricos existentes entre Portugal e Minas Gerais. Desejo a todos um bom dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Muito obrigado, Dr. Rui Nuno. Ouviremos agora com grande alegria o embaixador de Portugal no Brasil, o senhor Luís Faro Ramos. Muito bom dia. Senhor Presidente da Academia Mineira de Letras de Minas, em nome de quem cumprimento todos os nossos convidados, vossos convidados brasileiros presentes, Senhora Ministra da Presidência do Governo da República de Portugal, em nome de quem cumprimento todos os nossos convidados portugueses. Como dizem os angolanos, e uma frase muito feliz, todo o protocolo observado, assim não nos esquecemos de ninguém. Dia 10 de junho é o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E eu vou por essas três vertentes. Começando por Portugal. Dia de Portugal. Portugal no Brasil. O tanto que nos une. E o tanto que nos une, sobretudo este ano, em que o Brasil está comemorando o bicentenário da sua independência, com um programa muito rico, ao qual Portugal foi convidado a associar-se e o fez e o faz com muita honra. É um ano muito especial. É um ano que temos que aproveitar para celebrar o passado. É disso que se trata quando falamos do bicentenário da independência do Brasil. Mas, celebrando esse passado, tentar entender o presente e, sobretudo, projetar o futuro. E o presente é, por exemplo, uma presença consular portuguesa no Brasil, que é a mais importante no mundo,
temos 10 portos consulares. É uma comunidade portuguesa, como acabou de dizer o nosso cônsul, Rui Almeida, se não a maior, está certamente entre as 3 maiores fora de Portugal. É um aumento enorme dos pedidos de nacionalidade, cidadania, como dizem aqui, por parte de lusodescendentes, segunda ou terceira geração, graças à lei que em Portugal permitiu alargar essa possibilidade até à terceira geração. É isso que é o presente. É uma comunidade brasileira que é já a maior comunidade estrangeira que vive em Portugal. E eu até me pergunto se, na verdade, é estrangeira, porque entre portugueses e brasileiros a palavra estrangeira até nem soa muito bem. É melhor aquilo que disse o ano passado um rapper brasileiro, que é o Vinícius Terra, a propósito da nossa língua, é que nós somos poliglotas dentro da nossa própria língua. Portanto, é um bocado disso que se trata. Não é que consideremos estrangeiro um brasileiro em Portugal, é o por força de sermos países soberanos, que se respeitam, claro, mas é diferente. A relação com o Brasil é mesmo única e singular. E essa comunidade é cada vez maior. Já é a maior estrangeira porque é um país estrangeiro, só por isso. Vai crescer. Aliás, nós temos dados estatísticos muito claros dos nossos postos consulares que nos revelam que a busca pela cidadania portuguesa tem um aumento enorme nos últimos anos. E depois é a TAP, a nossa transportadora, que tem quase 100 voos por semana entre os dois países para 10 cidades brasileiras. Aqui no caso de Belo Horizonte, acho que já tem um voo diário e a TAP vai aumentar, porque a procura é enorme. Este é o presente. O futuro, costuma-se dizer que só a Deus pertence, mas o futuro nas relações entre Portugal e o Brasil é certamente um futuro cheio de luz. E nós orgulhamos-nos muito, eu, enquanto embaixador de Portugal no Brasil, por estar aqui no meu mandato, que já vai de ano e meio, a contribuir para esse futuro luminoso. Como disse o nosso cônsul, quando aqui cheguei, uma das minhas primeiras preocupações foi explicar à nossa comunidade que eu iria estar com todos. O Brasil é muito grande, mas o Brasil todo interessa a Portugal, à comunidade portuguesa no país inteiro. Não há um Brasil, há 27 Brasis. E nós queremos estar com as nossas comunidades nesses 27 Brasis. Claro que tem aqui o vosso cônsul, o nosso cônsul, que é também vosso, mas tanto quanto eu puder, andarei pelo país a visitar e a estar com as nossas comunidades. E acho que é importante dizer isso hoje. Camões. Aqui faço uma transição entre Portugal e Camões, porque este ano, nos 200 anos da independência do Brasil, o nosso país tem o privilégio de ser o convidado de honra da Bienal do Livro de São Paulo, da 26ª edição. E vamos levar a São Paulo 21 escritores. 21 escritores portugueses, mas também de Moçambique, de Angola, de Timor-Leste. Porque é isso que é a língua portuguesa. É a língua que nós temos que homenagear hoje através do Luís Vaz de Camões, mas é a língua que tantos e tantos e tantas constroem todos os dias. Constroem e desconstroem. Isso também é importante, é desconstruí-la para a enriquecer. E quando estamos a falar de Camões, num ano em que Portugal vai poder mostrar ao Brasil aquilo que de melhor tem na sua literatura, é muito importante falar, como disse Saramago, quando foi homenageado no banquete do Nobel, os escritores de língua portuguesa, os de ontem e os de hoje. Porque é muito importante que não nos esqueçamos de nenhum. E há vários brasileiros e há vários filhos de Minas, que eu já vou falar daqui a pouco, que também devem ser homenageados. Bom, nós homenageamos Camões, mas vamos homenagear este ano de uma maneira muito especial o único escritor de língua portuguesa que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, José Saramago. Faz 100 anos o seu nascimento, temos muitas atividades previstas, mas eu aqui gostava de lembrar uma em especial, que é a criação da cátedra que tem como patrono José Saramago, que nós tivemos o privilégio de inaugurar com a presença da segunda figura do Estado português, o Presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, no dia 6 de maio, em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Quando aqui cheguei, tínhamos 6 cátedras do Instituto de Camões. Agora temos 8. Eu não quero parar por aqui. Já estamos a pensar na próxima. Estava a contar aqui ao Presidente da Academia de Letras de Minas. Vamos homenagear também a ciência, porque não é só a língua e a literatura.
A diversidade do saber e a diversidade da língua reside também na possibilidade de nós homenagearmos não só a literatura, mas também áreas como a ciência, em português, que é muito importante. Então, temos uma cátedra com o nome de José Saramago, desde o mês de maio, e vamos ter, certamente, ainda mais para espalhar a presença do Camões aqui no Brasil. E no sul do país, que é importante, porque até agora nós olhávamos para o Brasil em termos de cátedras até ao centro, parávamos ali por São Paulo, pelo Rio, agora temos uma cátedra no Paraná e isso satisfaz-nos bastante. Mas estamos a aproveitar para uma outra homenagem. Uma homenagem que tem muito a ver com Portugal e com o Brasil, porque há 100 anos atrás, comemorando os 100 anos de independência do Brasil, 2 heróis, só se pode chamar heróis portugueses, meteram-se numa aventura fantástica, que teve bom resultado, mas podia ter resultado mau, que foi atravessar o Atlântico, desde Lisboa até ao Brasil, ao Recife. Penso eu que eles começaram no Recife, depois foram até ao Rio de Janeiro. Eu estou a falar de Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Faz 100 anos que atravessaram o Atlântico, homenageando os 100 anos de independência do Brasil. E nós, nos 200 anos de independência do Brasil, vamos homenageá-los através de uma iniciativa que vai contar com a presença do nosso Presidente da República no Rio de Janeiro, no dia 2 de julho, que é o descerramento de uma placa alusiva à travessia do Atlântico Sul. Portanto, homenagens. Mas a homenagem mais importante, quando falamos de Camões, é aos escritores que todos os dias, antes, agora, no futuro, constroem e desconstroem a nossa língua. Já se falou de alguns. Eu queria aqui citar só outros, só para falar de alguns que foram contemplados com o Prémio Camões: Raduan Nassar, Chico Buarque, Manuel Alegre, Germano de Almeida, Paulina Chiziane, a mais recente contemplada, entre outros. Mas já que estamos em Minas, eu acho que devemos também homenagear e lembrar 2 filhos da terra, Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, que numa iniciativa feliz, que eu penso que é muito feliz, do Itamaraty, vai dar o nome ao instituto que é o congénere do Instituto Camões, que está a ser criado agora, foi criado há muito pouco tempo, e que vai levar, através da magnífica rede cultural que o Brasil tem pelo mundo também, o nome do João Guimarães Rosa. Portanto, Minas fica para sempre ligada a esta iniciativa, embora surgida na área cultural. E agora, comunidades. Bom, já se falou, o cônsul, o Rui Almeida, já falou um pouco da parte das comunidades, mas eu gostava de começar esta parte das comunidades pedindo uma salva de palmas ao cônsul Rui Almeida e à sua esposa. Porque nós vimos aqui de vez em quando, mas ele está aqui todos os dias. Ele está aqui todos os dias convosco, ele atende às vossas preocupações, ele tem que enfrentar filas no consulado, ele teve que enfrentar a fúria, que até se percebe, durante aqueles 77 dias em que a TAP suspendeu os voos entre o Brasil e Portugal. E isso nunca se deve esquecer. Foi uma época terrível. Foram 77 dias que pareceram 770. Mas a verdade é que fomos nós, foi o Rui, aqui em Belo Horizonte, que teve que enfrentar essa perplexidade que havia por parte de portugueses e brasileiros. O que é que ia acontecer? Porque é que a TAP suspendeu os voos? Enfim, a pandemia justificava isso, mas eu sei que às vezes as pessoas não entendem muito bem e o trabalho da nossa rede consular foi fundamental. Já disse há pouco que Portugal tem a maior rede consular no mundo, aqui no Brasil. Isso quer dizer qualquer coisa. E acho que quer dizer qualquer coisa também a presença entre nós da Ministra da Presidência do Governo português. Talvez a modéstia a impeça de o dizer, mas a Ministra Mariana Vieira da Silva é uma Ministra, a segunda na hierarquia do Governo, portanto isto quer dizer qualquer coisa, e está no Governo há bastante tempo, tem muita experiência, embora, enfim, olha, a idade, mas, enfim, muita experiência, e acho que é um sinal de respeito, de reconhecimento
por Minas Gerais, por Belo Horizonte, por parte do governo português, que deve ser assinalado, e daí o meu pedido, a segunda salva de palmas para a presença da nossa Ministra da Presidência. Dizem muitos de vós que Minas Gerais é o estado mais português de gema que existe no Brasil. A palavra gema não estou a dizê-la por acaso, porque a gastronomia é muito importante nas relações entre Minas Gerais e Portugal. Sempre foi, continua a ser e será certamente no futuro. A gastronomia de Minas é uma gastronomia muito especial, muito apreciada em Portugal também. Aliás, a comunidade brasileira em Portugal que está a crescer, uma das coisas que eu já percebi é que o pão de queijo é muito popular, não só entre brasileiros, mas já entre portugueses. E, portanto, é por Minas que Portugal também aprendeu a apreciar um pouco da gastronomia do Brasil, através do famoso pão de queijo. E termino. Este dia é vosso, este dia é nosso. Eu acho que nós temos muitas razões para celebrar. E estou muito contente de estar aqui convosco. E viva o 10 de junho, viva o Brasil, viva Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, embaixador. E com muita honra ouviremos agora a ministra Mariana Vieira da Silva, por favor. Bom, muito bom dia. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, e, na sua pessoa, todos aqueles que hoje se juntam nesta celebração do Dia de Portugal aqui em Belo Horizonte. Permitam-me também que cumprimente o Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, dizendo que se vê logo quando se chega a um país, quando temos um embaixador que procura criar estas relações com todos os cantos, e agradeço-lhe muito ter-me permitido associar-me a este seu programa, que tem sido muito bonito, e acho que esta é mesmo a expressão que queria usar. Queria também saudar o Sr. Cônsul de Portugal aqui em Belo Horizonte. No dia e meio que cá estou, já foi possível ver a relação que tem com a comunidade portuguesa, com muitas instituições de solidariedade, culturais, aqui nesta terra, e por isso queria também agradecer-lhe por isso. É uma grande honra para mim estar aqui hoje, em homenagem ao Dia de Portugal, a todos os portugueses, a todas as portuguesas e a todas as comunidades que representam a nossa cultura lusófona pelo mundo. E que melhor lugar para marcar este dia que uma academia que trabalha diariamente para promover a produção intelectual em língua portuguesa e cuja beleza arquitetónica que equilibra este lado moderno em que estamos com aquele lado clássico que visitamos e que tão bem expõe aquela que é a maior vivacidade do nosso laço, a forma mais evidente do nosso laço comum, que é a língua portuguesa. As comunidades são a melhor representação de um país porque trazem consigo, numa língua que pertence a cada um, todos os laços históricos, todos os laços sociais e culturais, os laços do passado, os laços do presente, e trazem, mesmo quando não é tão evidente, também os traços do futuro. E este contínuo entre o passado, o presente e o futuro é visível na imigração portuguesa, que dura há pelo menos 5 séculos e é uma realidade da nossa história. E o Brasil foi precisamente um dos primeiros destinos, tornando-se no século XVII e até meados do século XX o seu principal destino além fronteiras. Hoje, mais de 5 milhões de portugueses vivem fora do nosso país, metade do número de portugueses que vivem em Portugal. E desses, 900 mil escolheram o Brasil como a sua nova pátria. Aqui se instalaram, constituíram família, criaram laços, desenvolveram as suas atividades profissionais, construíram as suas redes sociais, tornaram-se filhos da terra. E penso que essa é a principal característica comum entre ambos os nossos povos. Tanto os portugueses no Brasil como os brasileiros em Portugal integram-se verdadeiramente nas comunidades que os acolhem, sem perder nunca o elo com a pátria
e celebrando sempre as suas raízes. E também é isso que assinalamos hoje. Somos realmente povos irmãos, ainda que nos separe um oceano e também a linha do Equador. Somos povos abertos ao mundo e ao outro e que, partilhando a história, a cultura e a língua portuguesa, nunca nos sentimos estrangeiros no país irmão. É esse sentido de pertença e de comunhão que esta data celebra, prestando homenagem à cultura lusófona e à presença portuguesa um pouco por todo o mundo. Prestamos homenagem e agradecemos a todos os portugueses que construíram raízes no Brasil e em tantos outros destinos, levando assim mais longe a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa história, a nossa língua, a nossa culinária, os nossos saberes, os nossos valores. Portugueses que, em busca de uma vida melhor, de uma nova oportunidade, encontraram aqui um porto de abrigo onde puderam começar de novo e dar largas aos seus sonhos. E dessa forma contribuíram não só para o desenvolvimento económico, social e cultural do país que os acolheu, mas também para o desenvolvimento económico e para a transformação social das terras, dos lugares de onde saíram, através da captação de investimentos, da realização de investimentos, das suas visitas anuais, da criação de negócios e dessa troca permanente que nos alimenta. E isto é tanto mais importante quanto o peso da comunidade portuguesa é tão relevante como é no Brasil. Aqui reside a maior comunidade portuguesa na América Latina e é muito difícil, como pude testemunhar neste dia e meio, encontrar um cidadão brasileiro que não tenha alguma ligação a Portugal. Um avô, a mãe, o pai, um sobrinho que lá vive, uma neta que lá estuda. E é desta ligação que a nossa relação vive e é por isso que devemos às comunidades espalhadas pelo mundo o contributo para o progresso, para o florescimento tanto do país que os acolheu como do nosso país. E devemos-lhes também o reconhecimento que Portugal tem hoje, de que é um país pacífico, um país seguro, um país humanista, um país cosmopolita. Cada concidadão, não importa onde esteja, é um exemplo vivo das qualidades de trabalho, de entreajuda, de solidariedade, que é, a justo título, se associa aos portugueses. A influência que os portugueses e os lusodescendentes projetam é verdadeiramente global. As comunidades que formam são uma demonstração concreta de que é possível esta integração plena na sociedade de acolhimento, mantendo uma ligação profunda ao nosso país, às regiões de origem, e por isso ainda ontem, ao jantar, se ouvia falar de fado, de sardinhas e também de poetas, de escritores, de pensadores. No momento dramático que o nosso mundo vive e que a Europa em particular vive, com uma guerra em pleno continente europeu, é ainda mais importante evidenciar esse espírito de abertura e de solidariedade que faz da história da imigração portuguesa uma história de sucesso. Esta é a minha segunda visita ao Brasil para comemorar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades e volto a testemunhar de forma exemplar como a comunidade portuguesa se integrou na sociedade brasileira, constituindo um ativo de grande valor nas mais diversas dimensões da nossa vida coletiva, contribuindo decisivamente para o fortalecimento destas relações. As novas gerações de imigrantes portugueses e luso-brasileiros serão fundamentais para continuar a reforçar os laços entre Portugal e o Brasil e para enfrentarmos juntos os desafios que o futuro nos reserva. É claro que o 10 de junho é também, sendo o Dia de Portugal, uma oportunidade para fazermos uma reflexão sobre esse caminho que procuramos trilhar no nosso futuro. E em Portugal estamos a trabalhar muito intensamente nesse futuro, valorizando o papel dos jovens no mercado de trabalho, apoiando os seus rendimentos e promovendo contratos de trabalho estáveis, porque só os jovens podem construir este caminho de futuro, apostando, fazendo uma aposta muito clara na inovação, e também aqui se vê nesta relação entre Portugal e o Brasil esta aposta clara na inovação, para modernizar e transformar o nosso país com base na investigação, na ciência e no desenvolvimento, orientando os investimentos que estão a ser feitos em Portugal para os desafios das alterações climáticas e da transição digital, com a presença muito importante e já aqui referida da língua portuguesa, e continuando a reforçar a nossa capacidade de acolher todos na escola pública e no Serviço Nacional de Saúde,
e deixem-me que diga que nestes 2 anos de pandemia, a forma como um país consegue acolher todos, seja em que situação estiverem no país que vivem, no caso em Portugal, numa resposta na área da saúde e na área da educação, é o verdadeiro sinal de um país cosmopolita e que muito me orgulha pertencer ao governo de um país que tem feito este caminho. Estes são desafios que se colocam a Portugal, mas que também se colocam aqui no Brasil, em tantos outros países que se confrontam com esta sensação de que depois de uma pandemia chega uma guerra e depois de uma guerra outro problema qualquer que ainda não podemos imaginar. Mas da parte do governo português, aquilo que eu queria hoje aqui deixar é o compromisso de continuarmos a cultivar e a aprofundar estes laços que nos unem, procurando intensificar as oportunidades de desenvolvimento, tanto nos planos diplomáticos como no plano cultural, científico, tecnológico, em todos os domínios em que existe uma cooperação estreita, mas, como em tudo, ela pode ser sempre mais forte e é nisso que temos que trabalhar. Este património partilhado, que também nesta data celebramos através do poeta Luís de Camões, é provavelmente o nosso maior bem comum. Um bem que acreditamos que devemos divulgar e promover de forma a ampliar o número de falantes de língua portuguesa em todo o mundo. Desde logo, o acordo sobre a mobilidade entre Estados-membros da CPLP vem valorizar a mobilidade enquanto meio de fortalecimento dos vínculos criados na lusofonia e também por isso reconhecemos que há um interesse comum de Portugal e do Brasil para continuar a valorizar a língua portuguesa nos fóruns internacionais multilaterais. Esta língua portuguesa, este nosso espaço comum que nos faz ficar comovidos quando ouvimos a poesia de Cecília Meirelles na voz de Amália Rodrigues, ou quando olhamos para um quadro de Paulo Rego, que faleceu há poucos dias, e mesmo que não exista nenhuma relação, pensamos nas palavras de Clarice Lispector, essa relação entre o passado, o presente e o futuro que a nossa língua e a nossa cultura nos trazem e que tão visível será na Bienal de São Paulo, a que fez referência o Sr. Embaixador. Essa é a marca deste dia e para nós, portugueses, e termina assim. Deixem-me dizer-vos que é um grande orgulho ter como dia nacional um dia que é simultaneamente de Portugal, de um poeta, Luís de Camões, e das comunidades portuguesas um pouco por todo o mundo. É este o significado deste dia e é por isso, para mim, um grande orgulho estar aqui. Viva o Brasil, viva Portugal! Muito obrigado, ministra, por essa bela oração. Eu queria registrar aqui rapidamente a presença entre nós de Carlos Dias, diretor da TAP em Minas Gerais, empresa que presta tão bons serviços a seus clientes. Quero também dar 2 notícias muito rápidas, antes de passarmos à sessão seguinte desta solenidade. A Academia vai se beneficiar da vinda de escritores portugueses ao Brasil por conta da Feira do Livro e com a generosidade e a gentileza que são típicas do Consulado e da Embaixada de Portugal no Brasil, nós teremos aqui nesta casa, no dia 8 de julho, o escritor Afonso Cruz, né, que falará aqui para nós sobre a sua produção literária, com grande honra para essa casa e para Belo Horizonte. Eu quero também rapidamente dizer que em agosto esta casa lançará o livro Nos 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Estudos em homenagem a José Aparecido de Oliveira e Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza. É um livro que contém 15 ensaios preciosos de autores brasileiros, portugueses e africanos, e asiáticos, porque um dos autores é de Timor-Leste, né? Então, são 15 ensaios, o livro será lançado em agosto aqui. Eu agradeço publicamente aqui ao embaixador Luiz Faro Ramos a colaboração decisiva que ele prestou a esse projeto editorial, né? Intermediando aí a relação desta casa com o nosso querido e tão admirado embaixador Ribeiro Teles, que assina um artigo no livro, bem como o professor Caio Boschi, que escreveu um ensaio brilhante sobre os antecedentes históricos da CPLP.
E também queria citar aqui o acadêmico Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, que escreveu um ensaio importante sobre José Aparecido de Oliveira. Muito obrigado por me ouvirem nessas brevíssimas notícias acadêmicas. Eu agora, com muita alegria, passo à sessão final desta manhã, que se dedica a homenagear 2 escritores portugueses centenários, né? Agostina Bessa Luiz e José Saramago. Eu queria convidar, então, à tribuna desta casa os integrantes do Centro de Estudos Portugueses da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenados pela professora Silvana Pessoa, que falarão sobre Agostina Bessa Luiz. Por favor, é um prazer imenso para a Academia Mineira de Letras recebê-los. E eu fico muito feliz de ver que dessa apresentação participarão alguns dos integrantes desse grupo de pesquisa, o que demonstra o vivo interesse da comunidade discente de Minas Gerais pela produção de Agostina Bessa Luiz. Então, eu vou pedir a todos a compreensão, não é? Nós vamos desfazer a mesa para que todos possam acompanhar da plateia a exposição dos professores, né? E para que eles fiquem da forma mais confortável, inclusive ocupando os espaços da mesa. Ok? Muito obrigado. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Nós somos integrantes do Centro de Estudos Portugueses. Eu me chamo Roberto, Valéria, Pedro e Mariana. Ok? Hoje estamos aqui, claro, para homenagear o centenário de Agostina Bessa Luiz, que se comemora a 15 de outubro de 2022. Nós vamos ler alguns fragmentos retirados de 2 obras da Agostina Bessa Luiz. As obras são O Chapéu de Fitas a Voar e Breviário do Brasil. Nós começaremos apresentando a Agostina Bessa Luiz por meio de suas próprias palavras e, na sequência, vamos apresentar alguns trechos em que ela manifesta alguma relação com a visita que fez a Minas Gerais. Tá bom? Começo. Eu nasci num domingo, dia 15 de outubro de 1922, às 6 horas da tarde. Chovia a cântaros, aquela chuva do fim do verão, ríspida e quase alegre. O Paço, que era a morada da Sibila, minha tia Amélia, ficava a 4 ou 5 quilômetros de Vila Meã, onde eu nasci, numa casa grande de cantaria rente à estrada. Ainda lá está, com portas de armazém e um portão de ferro pintado de prata. Meu pai comprou-o depois de vir do Brasil, e com intenções de se converter à província, que é abominável. Gostava do mundo grande e da vida larga e aventurosa, como meu avô José e eu próprio. Escrever romances é uma maneira sedentária de multiplicar a nossa história. Como herança genética, devo muito à região de Amarante. São lugares de misteriosa convivência, onde tudo se aprende e pouco se coordena. Há um sentimento comunitário de perdão e de culpa que se entendem um com o outro. Tudo acontecia como se tivesse sido precedido por um aviso. Eu creio que se ligam os profetas na minha terra, cada um profeta na sua casa. E ninguém acha isso estranho, porque, mais ou menos, todos são profetas. Ninguém se metia ao oráculo, era-o, e falava como tal, e o vizinho respondia-lhe da mesma maneira. Usam a metáfora como um instrumento de trabalho ou de lazer, a enxada ou o peão. Dantes percebia isso melhor, hoje já não. Como disse, meu pai era um rico imigrante, desses que são um pouco pinga-amor do passado, que quase não tiveram.
Como a vocação dele era o jogo, entregou-se ao negócio dos cassinos e, antes disso, com os arrebatamentos de bom comportamento, fez outros negócios. Tratava os negócios como jogadas e perdia sempre, o que não o fazia perder o bom humor. Esse ano, perdi 200 contos, mas outro qualquer teria perdido mais, dizia com a ufania do homem feliz. Sempre se considerou um homem feliz, o que é muito raro. Acho que meu talento o orgulhava, mas impedia um pouco que me amasse mais. Dizia que eu podia ganhar milhões se escrevesse os segredos do mundo do jogo. Não com a publicação, mas porque me pagariam para não publicar o livro. Não insisti para que me contasse nada. No fim das contas, também eu não gosto de jogos viciados. Rapidamente chegamos a Belo Horizonte, capital de Minas. Resta-me saber se Minas Gerais se refere propriamente à região mineira, abundante de veios de ouro e pedras, se o significado é mais antigo e abundante, e se o significado é mais antigo e seria terra dos Minas, assim chamados todos os negros da costa do ouro e dos escravos. Havia Minas Achantes, Minas Maís e outros. Mas supõe-se que os Minas eram sudaneses, provenientes do forte de Elmina, empório de escravatura no comércio por grosso. Lá afluíam os negros de várias nações e a designação de mina deriva da importância da Casa da Índia e da Mina, que controlava o comércio africano e asiático, ouro da mina e escravos. Daí o nome que o negro recebia como uma espécie de chancela. O ouro, os panos, as especiarias e também os escravos tinham a rubrica de mina, como marca de garantia. O estado de Minas Gerais é talvez o mais completo quanto ao perfil da mestiçagem criada pelo português. Os caracteres são de uma sutileza que não se encontra em nenhum outro lugar. Há ainda em Minas Gerais uma espécie de esperança que ronda o homem e o atrasa na sua carreira tecnocrata e que o faz residir em recuados tempos em que o pecado era uma recomendação para a raça mestiça que lhe desse aplicação nas ideias e nas dominações que elas perseguem. A verdade, ou o que parece, é que em Belo Horizonte se respira uma atmosfera ordeira, que favorece os negócios e as relações. O ouro de Minas, de que ainda hoje nos culpam por os termos extraído às toneladas para servir às pompas de Lisboa, quer sacras, quer profanas, é hoje retirado para lugares menos identificados e mais conforme os veios financeiros predominantes na atualidade. Não há muitos negros. A cidade tem um ar europeu, com seus coretos e o paço episcopal, e aquela imobilidade de domingo em que sobressaem os parques frescos, ainda da imobilidade da noite. Em Ouro Preto, tudo está convertido em português. Os largos, as igrejas, as ruas. Tudo mais fiel do que o original, o que, por si só, justifica uma atmosfera sediciosa, com pranchas vindas da Bahia para envenenar os ânimos. Perdi-me em Ouro Preto, não no sentido metafórico, mas no sentido urbano e feirante. Enquanto escolhia, e escolher, para mim, é uma operação metafísica e, de certo modo, calvinista, escolho para merecer a aprovação divina, um colar de hematite. Desamparei o rebanho e, em dia de grande festa, domingo ou sábado pascal, lá estava eu sozinho, no meio do gentil de Ouro Preto. Disse-o a uma mulher que vendia roupas de criança, e ela falou-me como se fala uma criança, coisa doce, perfeita, de tom mais elegante que todos os tons das embaixadas. Que nada, está aí, vem buscá-la, agorinha mesmo. O cassino do lago da Pampulha, que Niemeyer desenhou,
é um modelo de sensibilidade palaciano, com revestimento interior de alabastro, argentino, e a rampa que ali tem mais que uma intenção funcional. É uma espécie de imagem de uma Babel idílica que tivesse chegado a termo em harmonia de vozes. Imaginar uma noite de festa no cassino, com as mulheres moldadas nos cetins claros e com topázios nos dedos, subindo para o salão de festas como se descrevessem um círculo de Dante, deixa-nos pensativos e, de certo modo, encantados. Obrigado. Queria agradecer imensamente, em nome desta casa, a apresentação dos integrantes do Centro de Estudos Portugueses da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. E agora, para fechar com chave de ouro, a sessão desta manhã, uma manhã iluminada, inspiradora para todos nós, eu convido à tribuna desta casa a professora Vera Lopes da Silva, a grande coordenadora, organizadora da Maratona Saramago, que começa segunda-feira que vem. Todo dia, de segunda a sexta, a academia oferece, ao lado do Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros da PUC Minas, uma aula sobre Saramago. Professora Vera, muito bem-vinda sempre a essa casa e muito obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssima ministra da Presidência de Portugal, senhora Mariana Vieira da Silva, excelentíssimo embaixador de Portugal no Brasil, senhor Luiz Faro Ramos, Vossa Senhoria, cônsul de Portugal em Belo Horizonte, senhor Rui Nuno de Almeida, prezado, muito prezado, senhor Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, ilustres presentes, caros senhores, caras senhoras, todos e todas que, com certeza, estamos juntos porque amamos nossa língua portuguesa. Para falar de um povo, de suas comunidades, nada melhor do que falar de seus versos. E escolhi para este momento começar meu discurso com alguns versos do poema Canção, Língua, de Caetano Veloso. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, latim em pó, o que quer, o que pode essa língua? Não sei se a resposta a esses últimos versos interrogativos. O que quer, o que pode essa língua? A dimensão do que quer e do que pode essa nossa língua portuguesa, esse latim em pó, essa flor do Lácio, esse sambódromo de falares, esse Portugal que se espalha e se renova em vários espaços, é algo inestimável. Prova disso são os seus usos variados e variáveis, singulares, mas plurais, de e por vários povos viventes em Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, e ainda neste país, aqui onde estamos a conversar em português, o Brasil. Trata-se de um português atravessado pela história de muitos povos, carregado de dores e amores. Mais e maior prova disso é a literatura, que nos põe a ver o mundo, o nosso mundo particular e o nosso mundo universal, por meio do que quer e do que pode essa língua em metáforas. A partir do engenho e da arte que tanto ajudaram Camões a cessar tudo o que a musa antiga até então cantara e a inaugurar novos e grandiosos versos, passou-se a tantos e tantos autores que não me atrevo aqui a citá-los, sob o risco de não conseguir terminar este discurso. Entretanto, me deterei em um deles, em ato de respeito e amor a esse rol deflagrado pelo grande Camões. Vou falar de José Saramago, que em novembro deste ano da graça de 2022 faria 100 anos. Discorrer sobre José Saramago é tarefa difícil e, para mim, muito emocionante. Não difícil porque não se saiba o que dizer, mas porque se tem muito a dizer. Jornalista, romancista, ensaísta, cronista, poeta, sob todas essas facetas, um homem com postura ética, essencialmente tomado pelo marxismo. Escolho aqui falar do Saramago marxista, porque o seu diálogo com o Mouro faz com que ele seja, e também sua obra, resplandecentes e responsáveis também pela grandeza da língua portuguesa.
Em seu discurso da estátua pedra, Saramago descreve, explica, posiciona-se quanto à sua construção estética. A princípio, separava dois momentos de sua criação, estátua e pedra. O autor, então, corrigiu assim, da estátua à pedra. Vejam, senhoras e senhores, o que quer e o que pode essa língua portuguesa. A mudança de uma conjunção aditiva e, na expressão estátua e pedra, para outros dois usos, a junção de preposição e artigo da e a, resultando em da estátua à pedra. Mudam um modo de ver as coisas. No lugar de dois momentos, um processo de construção, um percurso, um contínuo. E assim, com esse jogo gramatical, o romancista jogou luzes sobre sua obra. Conta-nos que, em uma linha que atravessa o tempo, suas composições estéticas se dividem em duas fases e nelas se unificam, a da estátua e a da pedra. Nesse movimento, teria havido uma mudança de perspectiva. Enquanto está na fase da estátua, sua perspectiva incidiria sobre a superfície, na qual estaria o rosto, o gesto, as roupagens, a figura. Quando termina de escrever o Evangelho segundo Jesus Cristo, se apercebe de que, até então, estivera retirando pedra da pedra, no lugar de cavocar a pedra, adentrar nela. A partir de então, um novo mundo passa a se lhe apresentar, o que se deu com a intensa obra Ensaio sobre a Cegueira. O que muda nessa esteira estética? Segundo o nosso querido autor, com essa obra passamos a entrar no mais profundo de nós mesmos, o que significa perguntarmos-nos o que e quem somos. Suas obras anteriores não se dedicavam a isso? Creio que sim, mas não na instância da profundidade. É o que se vê, por exemplo, na obra O Ano da Morte, de Ricardo Reis. Nessas páginas, encontra-se um Saramago incomodado. Ricardo Reis sempre o havia perturbado com sua alienação. Seus ouvidos sofriam ante o sonoro e ecoante verso: sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. De encontro a essa posição, um outro olhar, assumidamente pessimista, mas um olhar que quer mudar o mundo, propõe-se a enfrentar Ricardo Reis. Coloca-o em meio a procedimentos fascistas, põe-no a conviver com uma Lídia de carne e osso, sujeita às intempéries sociais e políticas. Porém, Ricardo Reis não muda. Morre ao final dos seus 9 meses de chance de renascimento, tão alienado quanto quando de sua vinda ao mundo. O personagem perdeu sua chance, manteve-se em estar contente com ser quem não pôde deixar de ser. Optou por ficar com o céu a cobri-lo e a terra seca e verde a seu tempo. Na sequencial fase da pedra, no entanto, Ricardo Reis não teria perdido essa chance. Seria obrigado a ir ao mais profundo de si mesmo, da sociedade em que vivia, assim como ocorre com o leitor de Saramago a partir de Ensaio sobre a Cegueira. Para explicar isso melhor, preciso retomar o que disse há pouco, quando declarei que trataria do Saramago marxista. Para dar conta dessa consideração, preciso falar brevemente do pensamento de Marx, em apenas um parágrafo. Karl Marx legou-nos um método de investigação de análise materialista histórica, um movimento contínuo e dialético, cujo processo é um caminhar da aparência à essência, na busca constante do cerne de seu objeto de pesquisa. Esse método se substancializa na obra O Capital. Ao estudar O Capital, Marx não nos deu uma lógica. Diferentemente disso, deu-nos a lógica do capital. Sendo assim, conforme o estudioso José Paulo Neto, ele não nos apresentou o que pensava do capital. Ele, abre aspas, nos descobriu a estrutura e a dinâmica reais do capital. Não lhe atribuiu ou imputou uma lógica, mas extraiu da efetividade do movimento do capital a própria lógica do capital. Isso exigiu de Marx uma perspectiva diante do seu objeto de estudo, extraindo dele suas múltiplas determinações. Assim, precisou ir retirando as camadas aparentes do capitalismo e penetrando em suas camadas, subcamadas, subcamadas e subcamadas, sua essência, enfim. O parentesco entre as palavras de Saramago e as palavras de Marx sempre me impressionaram. Estátua e aparência, pedra e essência. Isso não me parece algo casual.
A relação ideológica entre esses vocábulos me intrigou tanto que passou a ser meu objeto de estudos e, por isso, organizei um grupo de pesquisa que se chama Saramago, leitor de Marx, ao qual carinhosamente chamamos Saramarx. Temos visto que a voz de Saramago se abraça à voz de Marx, em uma belíssima, intensa, profunda e compassiva procura da compreensão do horror que vivemos sob a égide do capitalismo, porém, enquanto Marx faz isso cientificamente, nosso autor português o faz esteticamente. Na esteira dessa percepção, poderíamos recolher na biografia e na obra de Saramago inúmeras falas e inúmeros comportamentos que deixam clara sua posição marxista. A exemplo, em entrevista a Clara Ferreira Alves, diz ele, abre aspas, para ser marxista, basta olhar para o mundo. Para ter fé, tem que olhar para o céu e imaginar que Deus está lá em cima. E a Juan Manuel Villa-Lobos, ele afirma, abre aspas, existe uma coisa que eu chamaria de comunismo hormonal. É como se os hormônios determinassem que a pessoa tem de ser aquilo que ela é, que mantém uma relação estreita com os fatos, com a vida, com o mundo, com a sociedade. É como um estado de espírito, ou seja, a pessoa é o que é porque seu espírito ou seus hormônios assim a definiram para sempre. Acho que é isso que acontece comigo em relação ao comunismo. Fecha aspas. E ainda, em uma publicação no Expresso, ele declara, abre aspas, Marx nunca teve tanta razão como hoje. E, por fim, para pôr controle sobre o rol de falas saramarxistas, a frase de seu depoimento para o caderno Pensar, abro aspas novamente, não sou um escritor comunista. O que sou é um comunista escritor, o que é diferente. Fecha aspas. A partir dessas citações, arrisco-me a dizer, então, que Saramago assume sua posição sempre marxista, agora verticalmente, ao se movimentar para a pedra, em um exercício de escarafunchar a sociedade, descobrindo suas entranhas, desfibrando-a, indo da aparência à sua essência. Trata-se de um movimento processual, e diria até necessário, porque para fazer isso, escarafunchar quem nós somos e a sociedade em que vivemos, é preciso preparo, fôlego, coragem. O percurso, portanto, que começa na estátua, até que fosse possível assumir, abre aspas, que a criação é a forma que temos de colocar cá fora nossas esperanças, as nossas certezas, dúvidas, as nossas ideias. E a minha ideia, ou melhor, a minha preocupação, neste momento, ou mais provavelmente desde sempre, ainda que nos últimos títulos se tenha tornado mais evidente, é considerar o ser humano como prioridade absoluta. Por isso, o ser humano é matéria de meu trabalho, a minha cotidiana obsessão, a íntima preocupação do cidadão que sou e escreve. Diz belamente Saramago. A tarefa empreende, então, o esgarçamento do autor em si mesmo. É claro também do seu leitor. É isso que quer e o que pode a língua portuguesa em Saramago, levar-nos da estátua à pedra, descamar-nos de nossa aparência em busca de nossa essência e da essência da sociedade em que vivemos, tão necessária de mudanças. É dolorosa a leitura de Ensaio sobre a Cegueira, cuja epígrafe aconselha: se podes olhar, vê; se podes ver, repara. É tenebrosa a leitura de Ensaio sobre a Lucidez, cuja epígrafe é uma conclamação: uivemos, diz o cão. É angustiante dialogar com as palavras de Platão: que estranha cena descreves e que estranhos prisioneiros são iguais a nós, como reza a epígrafe de A Caverna. Todos nós aqui presentes podemos pressentir o que virá nessas páginas a partir dessas epígrafes. Ocorre que todo esse dilaceramento se arquiteta por uma extrema beleza e compaixão, linguagem que dialeticamente atenua e intensifica a dor humana, entremeada que a vida é de amor e dor, instanciada na pequenez humana. É a palavra literária que a tudo dá norte em Saramago, um leitor de Marx. É assim que seu personagem, Cipriano Algor, se dá conta da beleza da vida por meio da nomeação das coisas, dando-lhes vida, pronunciando vários ininterruptamente e, assim,
se organizando em meio ao caos da exploração política, social e econômica que vivia. Cipriano Algoz nos diz, abre aspas, a palavra cão, a palavra mulher, a palavra homem, a palavra e todas as coisas deste mundo, as nomeadas e as não nomeadas, as conhecidas e as secretas, as visíveis e as invisíveis, como um bando de aves que se cansasse de voar e descesse das nuvens, foram pousando pouco a pouco nos seus lugares, preenchendo as ausências e reordenando os sentidos. A palavra de Saramago reordena nossos sentidos. Encontram-se, assim, o cidadão e o escritor, intrínsecos, e por isso escolhi, para esta comemoração do Dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas, trazer a voz de Saramago. Tanto ele ilustra esteticamente e dignifica a terra portuguesa, o quanto reverencia a língua de Camões e o quanto irmana as comunidades portuguesas nos países em que estão instauradas. Por isso, ele merece o evento que se inicia nesta Academia Mineira de Letras, a Maratona Saramago, que tem duas frentes. A primeira delas são declarações de amor, pílulas amorosas a Saramago, que serão publicadas, postadas nas redes sociais diariamente a partir da semana que vem. São declarações de amor incontestável, todas as pessoas emocionadas, amantes de Saramago. A segunda frente são 5 aulas sobre este grande escritor português, com professores de variada ordem. O professor José Leite, da Universidade Federal do Ceará, vai falar sobre reinvenção literária em viagem a Portugal. O professor Daniel Vecchio é um doutorando, um pós-doutorando da Unicamp, e vai falar sobre a memória dos trabalhadores agrícolas em Levantado do Chão. O professor Matheus Roque, mestre pela PUC-Minas, recém-mestre pela PUC-Minas, vai falar sobre a obra História do Cerco de Lisboa em sua historicidade. A professora Vanessa Brandão, da UFMG, muito lisonjeia, ela vai falar sobre Encontrar o Outro com José Saramago. E eu também, professora com muito orgulho da PUC-Minas, vou falar sobre José Saramago, o amor e o tempo. Eu preciso ressaltar aqui todas as pessoas que colaboraram para a Maratona Saramago. Há muitas pessoas nos bastidores, né? Nós precisamos ver sempre o que nos afugenta, que a aparência afugenta a essência. Por trás dessa minha fala, há inúmeros profissionais desta academia que me acompanharam, me auxiliaram, contribuíram para que essa maratona tenha êxito. Agradeço muitíssimo a todas essas pessoas. Para finalizar, eu volto a Saramago. Nem sempre nós, leitores, temos a sorte de encontrar no escritor o cidadão e no cidadão o escritor. Quantos escritores nós temos de comportamento social que nos arrepia negativamente? Saramago não. Saramago é o homem e o escritor de uma dignidade impressionante, não é? Ele é alguém que esteticamente repara em nosso aprisionamento e esteticamente uiva, um uivo em português que ecoa por todas as comunidades portuguesas e além delas. Eu bendigo o dia em que eu abri a primeira página de um romance de Saramago. Muito obrigada. Eu quero encerrar essa sessão da tribuna da Academia Mineira de Letras, agradecendo muito à professora Vera Lopes da Silva o seu incansável trabalho de organização da Maratona Saramago, uma contribuição desta casa ao ano do centenário do nosso querido Nobel de Literatura. Eu quero mais uma vez agradecer a presença do público aqui presente, agradecer a presença da senhora ministra Mariana Vieira da Silva, do senhor embaixador Luiz Faro Ramos, do senhor cônsul Rui Nuno da Silva, e agradecer também a parceria saudável, positiva, de todas as instituições que se reuniram para que esta sessão se fizesse realidade. Muito obrigado à Câmara Portuguesa, ao Elos Clube, ao Conselho das Comunidades, da Comunidade Luso Brasileira em Belo Horizonte, e a todos aqueles que, por alguma razão,
eu não estiver citando aqui por algum lapso da minha memória. Muito obrigado a todos, a sessão está encerrada e uma luminosa tarde de sexta-feira a todos. Muito obrigado. Viva Portugal e viva o Brasil!